Olá, tudo bem com vocês? Como estamos? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao TVM, o Tempo de Vender Mais e Melhor, meu novo projeto para trazer conteúdos para vocês, conteúdos gratuitos que vão levar vocês ao crescimento em vendas. Então, hoje, mais um episódio. Nesse espaço, eu vou trazer sempre um tema que vai fazer você vender mais e melhor com o seu negócio. Você que é empreendedora, você que é empreendedor, está querendo vender mais, fica aqui, acompanhe os meus vídeos que você vai ter informações, dicas, orientações, exemplos que vão fazer você melhorar o seu resultado. Sempre soluções práticas que não exigem investimento adicional, não vão gerar despesa extra em sua grande maioria e você vai poder aplicar hoje mesmo. Então fica aqui que a conversa vai ser boa, tá bom? Eu sempre trago conteúdos e dicas e uma tarefinha às vezes no final para você já começar a praticar, aplicar hoje mesmo. Gosto disso, porque eu quero que você sinta o resultado rapidinho e depois me conta como é que foi. E por que esse projeto se chama TVM, Tempo de Vender Mais e Melhor? Porque vender melhor vai deixar a sua venda maior e vai deixar o seu cliente mais satisfeito. Essa é a melhor venda, é a venda que mantém o seu cliente com você, por isso vender mais e melhor. A melhor venda é essa, a que é justa e que é boa para os dois lados, aquela venda em que todos ganham. Assim o seu cliente fica com você. E por sinal, cliente é o assunto de hoje. Espera aí que a gente vai chegar lá. Meu nome é Yara Rocha, eu sou fundadora da Ânima Inteligência em Varejo e eu ajudo empreendedores do comércio e de serviços a vender mais, a conquistar o crescimento em vendas, a ter aquela vida empresarial que você desejava quando você resolveu empreender. Uma vida de muito trabalho, mais de resultado, porque a gente não se importa em trabalhar, eu também sou empreendedora, foi por isso que a gente empreendeu, a gente não se importa em trabalhar, mas a gente quer que o resultado venha e seja proporcional. Por isso é que eu estou aqui para ajudar vocês nesse caminho. Muito bem, então no episódio de hoje do Projeto TVM, nós vamos tratar um tema relacionado a clientes. E o tema de hoje também veio, como eu trago algumas vezes, de colocações enviadas por seguidores, porque eu estou sempre dialogando com empreendedores de comércio e serviços, com donos de pequenos negócios, e eu pergunto qual é a sua maior dificuldade para vender mais, né? O que está te impedindo de chegar naquele resultado que você quer? E o tema de hoje vem inspirado em uma resposta de uma seguidora que tem um comércio e a pergunta dela, a dúvida, a dificuldade dela é como atrair o público certo. E aí, então, este é o tema do episódio de hoje. Vamos falar de como atrair o público certo, com base na pergunta dessa seguidora. Então, vamos lá, mas para começar, vamos falar sobre como atrair o público certo, mas antes, vamos pensar um pouquinho aqui. O que é o público certo? Vamos chamar aqui de cliente ideal? Por que a gente está aqui pensando em cliente ideal e não cliente e ponto? Por que a gente tem que fazer essa definição? Tem que ser um pouquinho mais precisa na questão do que é o público certo ou do seu cliente ideal. Vamos pensar um pouco nisso, porque isso faz muita diferença onde você vai colocar o seu esforço, onde você vai colocar a sua energia. De novo, não estou falando necessariamente de investimento adicional, mas a diferença do atrair novos clientes e atrair o cliente certo. Vamos pensar aqui nesse caminho aqui com você, comigo hoje? Vem comigo, olha só. Público certo, nesse sentido, o que eu quero dizer com público certo? É aquele cliente que vai perceber o valor do que você oferece, vai valorizar o que você oferece. O público certo, ou esse cliente ideal, ele vai entender o que você oferece, ele precisa ou ele quer, ele deseja, e ele vai entender também o seu preço. Olha só que interessante, porque a gente quer, na medida do possível, fugir de guerra de preços, a gente quer conquistar
o cliente manter, fidelizar com base no nosso valor, não porque é o menor preço. Às vezes pode ser a sua estratégia, tudo bem também, mas se não for, vamos nos preparar para isso. Então, o que a gente entende como público certo ou como cliente ideal é aquele que vai valorizar o que você oferece, que vai achar o seu preço justo porque ele está entendendo e valorizando o que você oferece, e aquele que pode ser fidelizado. O público certo é aquele que vai preferir você ao seu concorrente. Ele veio para ficar. Esse é o público certo, esse é o cliente ideal. É como um encontro. Em alguns momentos a gente pode até fazer comparação com uma relação, ou de amizade, ou uma relação amorosa. É um encontro do que você tem para oferecer com aquilo que ele está procurando. E se ele enxerga valor no que você está oferecendo, o preço vai ser justo para as duas partes. Eu só vejo vantagem. Olha só, perceba que é bem diferente a gente falar de um público certo ou atrair o cliente ideal, é bem diferente de simplesmente atrair mais gente. Porque às vezes, e isso tudo bem também, isso acontece, às vezes a gente faz alguns esforços de venda para atrair mais clientes. Isso sim, vai resolver alguma questão, um pico de venda, a gente sempre precisa. Mas às vezes esse cliente, quando você faz um esforço sem concentrar a sua energia, o seu pensamento no cliente que tem o potencial para ficar, que vai entender o valor do que você oferece, pode ser que esse grupo de clientes que você está atraindo não fique. Ele não vai te dar o retorno de um cliente que tem o perfil mais encaixado com a sua oferta. Eu vou dar aqui alguns exemplos e isso vai ficar mais claro, mas essa diferenciação de atrair mais clientes, mas ter o olhar de que cliente é esse que eu quero atrair, qual é o meu cliente ideal, ou aquele que veio para ficar, ou o público certo. Por que pensar assim é uma grande oportunidade para você aumentar as suas vendas? Atenção, aumentar as suas vendas de forma sustentável. É isso, não é um pico de vendas. Já já eu vou dar alguns exemplos, isso vai ficar bem claro. Este cliente, quando você pensa em atrair este tipo de cliente, é um cliente que vem para ficar e vai deixar a sua venda maior, melhor, porque ele está satisfeito com o que está comprando de você e ele veio para ficar. Então é um crescimento de vendas que se mantém, é um crescimento de vendas sustentável. É isso que eu quero para você, é isso que eu quero que você implemente no seu negócio e tenha esse crescimento, é subir este número e manter este número. Por isso é importante o perfil desse cliente que a gente está atraindo, certo? Para ele vir e ficar e trazer novos clientes. Então, vamos lá. Por que olhar para este perfil de cliente ideal ou o público certo para o seu negócio vai fazer a sua venda aumentar e se manter alta? Porque quando a gente atrai pessoas, clientes, e eu não estou falando para dispensar cliente, hein? Por favor, não é isso. Mas quando a gente traz esse cliente com este perfil, eles vêm para ficar. O contrário também acontece. Quando você atrai clientes de uma forma mais genérica, e é sempre bem-vindo, claro, não necessariamente eles vêm para ficar. Então isso vai provocar um pico e esse pico não se sustenta. A gente tem que trabalhar nas duas frentes, tá? Combinado? Mas hoje eu tô falando do cliente ideal, aquele que vem para ficar. Então, pensando nisso, a gente vai aqui fazer uma comparaçãozinha com relação de amizade ou uma relação amorosa. Você às vezes atrai algumas pessoas, mas elas não ficam, elas não vêm, porque as características não se encaixam. E tem as pessoas que vêm para ficar, e é isso que a gente está buscando aqui para ter essa venda. O público que valoriza você, o público que valoriza o que você vende, o seu produto ou o seu serviço, ele fica, ele volta mais vezes e ele traz novos clientes, porque ele está satisfeito. Porque o que você tem para oferecer vai encontrar o que ele está procurando.
Essa é a pegada, esse é o gatilho para esse cliente que você vai atrair, você vai identificar, você vai atrair, ele vai ficar satisfeito, ele vai gostar do que você tem para oferecer e ele vai ficar. Então, é este o caminho que vai gerar grandes oportunidades para você aumentar as suas vendas e manter esse número alto, com mais estabilidade, com mais segurança, porque você está tratando com essas pessoas. E aí, vamos lá? Vou dar alguns exemplos para vocês, para ficar bem claro como é que. E para inspirar, tá? Porque são exemplos de empreendedores com quem eu já trabalhei, para quem eu já fiz trabalhos de consultoria, de mentoria, e vocês vão ver como é que isso pode gerar bons resultados para você. Porque, de novo, vou dar um exemplo agora, assim, quando você faz uma promoção, quando você entra no seu preço pontualmente, você está num movimento específico de trabalhar preço. Você atrai outras pessoas, mas não necessariamente elas vieram para ficar. Quer outro exemplo? Se você tem um serviço de alimentos e você trabalha com plataformas de aplicativos de entrega, e às vezes você faz uma oferta com preço agressivo ou com frete e tudo mais, você vai atrair mais gente. Mas, muito bem, o seu produto é ótimo, essas pessoas vão ter contato com o seu produto, mas pode ser que elas não fiquem, porque elas vieram atraídas pelo preço. Cliente é sempre bem-vindo, mas se a gente conseguir trazer aquele que vem atraído pelo que você tem para oferecer, muito melhor. Vamos dar exemplos aqui que vão te inspirar. O primeiro exemplo que eu separei aqui, que eu anotei para a gente conversar, é da Bárbara, com quem eu fiz uma mentoria. E ela tem um salão de serviços de embelezamento do olhar, especificamente de embelezamento do olhar. Pois bem, ela tem um perfil bem definido, são mulheres de 30, 45 anos, e ela tem lá, ela conhece bem esse perfil dessas mulheres. Mas precisamos atrair novos clientes. E não é, de novo, como eu estava falando, não é atrair. Sim, todos são bem-vindos, mas se a gente quiser colocar energia, colocar esforço naquele cliente que vai dar o melhor retorno, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. No caso do salão, a gente partiu para alguns caminhos. O primeiro deles é o seguinte: se você tem uma clínica, de serviços estéticos, se você tem um salão, ou mesmo loja, não importa, né? Mas é uma loja física, você sabe que você tem momentos de picos e momentos ociosos, né? Clínicas de estética, provavelmente, ou de depilação a laser, ou prestação de serviços, normalmente tem horário de pico e tem um horário mais ocioso. E aí, para a Bárbara, a gente desenvolveu uma estratégia que envolvia atrair mulheres com perfil parecido com o das mulheres que ela já atende, porém com mais de 60 anos. Então é um esforço e não quer dizer despesa extra, às vezes é uma nova abordagem só, é uma abordagem, é como você falar para essas pessoas considerando que ela tem um perfil um pouco diferente das clientes que você já atende. Por quê? Porque as mulheres com mais de 60 anos, em tese, em sua maioria, elas têm uma flexibilidade de horário maior. Então, elas podem ocupar um horário ocioso no seu salão, na sua clínica de estética e tudo mais, de serviços de estética. Então, é um público muito bom para você, porque ela precisa do seu serviço, ela tem flexibilidade de horário. Se você oferecer uma pequena vantagem, então, para ela ir naquele horário que você quer preencher, encontrou o que você tem para oferecer, o seu serviço, por exemplo. Você quer preencher a sua agenda em horários que ela fica mais vazia, e essa cliente que pode estar com você nesse horário da sua agenda um pouco mais vazia, você vai oferecer uma pequena vantagem e aí ela vai se interessar e vai até você. E aí a boa prestação de serviços, a qualidade é com você e eu tenho certeza que você vai entregar o melhor. Mas entendeu o encontro do que você tem para oferecer com o que essa mulher procura?
um bom exemplo. Ainda nessa linha, a gente pensou em mais dois públicos considerados públicos certos, porque são públicos que vão se interessar pelo que você tem para oferecer e vão ficar. E eles podem ser fidelizados. O segundo público, considerando que nessa clínica o perfil médio, o perfil da cliente é de 30 a 45 anos, vamos presumir que muitas dessas clientes têm filhas numa faixa de idade pré-adolescente ou adolescente, e por que não oferecer um serviço para as filhas dessas clientes, que se não são ainda usuárias dos serviços da clínica, adaptados e tudo mais, considerando, respeitando a idade, mas olha, você pode formular um serviço para as filhas dessas clientes, assim como esse público com mais de 60 podem ser as mães dessas clientes. E aí você acaba promovendo ou sugerindo um programa entre mãe e filha. Olha que interessante. E vai trazer novos clientes com pequeno esforço. Porque se você está usando a sua atual cliente como ponte para chegar em novas clientes, o esforço ele é pequeno, porque a sua cliente já te conhece, ela volta e se ela volta, ela está satisfeita com o que você está oferecendo. Então é um incremento no que você está fazendo com grandes chances, com potencial muito bacana de você atrair novos clientes com um pequeno investimento e uma alteração na abordagem. Olha só. E eu vou dar mais um exemplo nessa linha de prestação de serviços de clínicas de estética e tudo mais, que são homens vaidosos, homens que se cuidam, homens que buscam esse tipo de serviço. E tem bastante. Até mesmo essas clientes podem também ser ponte para esses homens que buscam esse tipo de serviço. Novamente, eu tenho certeza que você vai, se já não tem, você vai modelar a sua prestação de serviços para atender o público masculino, mas é um público que às vezes ele é subestimado. Se você fizer o convite, se você fizer uma abordagem, se você fizer um horário especial de atendimento para o público masculino, que pode querer mais privacidade, se você tiver alguns cuidados para que este cliente homem que se interessa pelo seu serviço se sinta convidado a vir conhecer, você está conquistando um novo perfil de cliente, um público certo, nesse sentido que a gente está falando, porque é um público que quer o que você tem para oferecer. Ele só está, eventualmente, precisando de um convite, precisando de um motivo para vir até você. E você tem vários bons motivos para convidar. Percebe? Olha quantas possibilidades de clientes ideais, no sentido de que valorizam o que você tem para oferecer e vão achar o seu preço justo e vão querer voltar. Assim, o seu mês vai ficar muito mais estável, muito mais previsível. Não é isso que a gente quer vender mais, a gente quer trabalhar o mês inteiro e saber como é que vai fechar o mês. O que a gente não quer, eu não quero, e eu espero que você não passe por isso, é trabalhar e virar o mês e ver o que deu e pior, e o resultado não veio. Não, vamos fazer o contrário disso, vamos trabalhar para ter este mês planejado, de muito trabalho e de resultado no final do mês. Vou dar outros exemplos para vocês de o que a gente pode considerar o cliente certo, ou o cliente ideal, o público certo. A Ludmilla, também fiz um trabalho com ela, agora ano passado, né? Em 2020. E a Ludmilla, ela tem uma marca própria, uma marca que ela criou, de calçados veganos. Os calçados da Ludmilla, eles têm um estilo muito próprio, um estilo urbano muito bacana. Mas são veganos. É uma característica dela, é uma característica que ela quis colocar no produto dela. Então ela tem uma marca de calçados que oferece estilo com o propósito de ser vegano, com um atributo de ser vegano. Com isso, a gente tem dois públicos diferentes que podem ser considerados certos ou considerados ideais
para ela atrair, e foi o trabalho que eu desenvolvi para ela e ela implementou ano passado e teve crescimento de 20% durante o fechamento do comércio, em plena pandemia. E eu achei isso muito bom. Crescer 20% durante o fechamento do comércio em plena pandemia, ajustando essas peças a partir do trabalho que eu fiz para ela, eu achei um resultado sensacional. Claro que a gente quer mais, mas vamos lá, a condição era bem complicada. Então, a Ludmilla ela consegue atrair clientes pelo estilo dos calçados dela e pelo propósito de ser calçado, um calçado vegano. Ela consegue atrair o público certo, que é o que vai valorizar o que ela tem para oferecer, seja estilo, seja característica vegana do calçado. Quando ela busca e atrai este perfil, com a linguagem, com a abordagem, com a comunicação dos atributos dos calçados dela, ela vai de novo encontrar quem queira aquilo que ela tem para oferecer. E se esse encontro acontece, esse cliente quer, valoriza, vai compreender a proposta dela, vai multiplicar até, porque ela encontrou o que ela procurava, que era um calçado vegano com estilo. Entendeu? Cliente ideal, público certo nesse sentido. Vou dar mais 2 exemplos para vocês, pelo menos, se me lembrar demais, sigo dando exemplo para vocês. A Dani, também uma cliente minha com quem eu trabalhei ano passado, ela tem uma marca de alimentos sem glúten. Com algumas variações sem glúten, sem lactose, mas sempre sem glúten. E isso é um cuidado muito especial que interfere na cozinha, interfere em todos os aspectos, porque tem toda uma responsabilidade em relação ao cuidado com contaminação cruzada e tudo mais. Pois bem, o que a Dani precisa? Já que os alimentos sem glúten, e ela tem uma linha completa e deliciosos e tal, se os alimentos sem glúten, eles exigem ingredientes específicos e mais caros, portanto o preço dela vai ser um pouco mais alto do que um alimento normal com glúten, por causa das características mesmo dos ingredientes, tá? O que ela precisa? Ela precisa se conectar, o que é o público certo para ela? Ou o cliente ideal para ela? É o público que valoriza um alimento com essas características, seja por uma opção, seja por uma restrição alimentar, por uma questão de saúde. Este é o público certo para ela. Então, nesse caso, voltando ao exemplo que eu estava dando, que atrair clientes de maneira geral, sempre bem-vindo, a gente sempre quer. Mas no caso de alimentos sem glúten, que tem um preço diferente, se ela fizer uma promoção, ela pode atingir um público mais amplo, mas é um público que, se ele não estiver valorizando a característica do produto dela, talvez não volte para comprar. Por quê? Porque vai comparar a pizza dela, e ela vende pizza sem glúten, com pizza normal, com pizza que leva farinha de trigo. E aí vai comparar preço e vai ficar com o concorrente, porque não está valorizando aquilo, o grande diferencial dela, além do sabor delicioso dos alimentos dela. Entende que quando você encontra este público, com este argumento que você vai atrair as pessoas que valorizam e querem o que você tem para oferecer, este é o cliente ideal, é o que veio para ficar, é o que veio para comprar, compreende o seu preço e vai fidelizar e vai, se possível, ainda multiplicar e atrair novos clientes. A mesma coisa vale para quem vende alimentos orgânicos. Se você vende, ou se você consome, ou se você pesquisa de vez em quando, você vai ver que o preço dos alimentos orgânicos é mais alto do que os alimentos que não têm essa certificação ou esse cuidado. E não é todo mundo que compreende, que busca, que valoriza e, portanto, que paga pelos alimentos orgânicos. Por quê? Porque não valoriza, porque não é que desvaloriza, não é que não esteja valorizando, mas enfim, não prioriza o cuidado com a saúde ou outras características que um alimento orgânico vem trazer para você. Tudo bem, mas se você tem uma marca de alimentos orgânicos, você tem que buscar essas pessoas que valorizam este atributo, o que você tem para oferecer.
o cuidado com a produção, a questão da responsabilidade socioambiental e nutricional e tantos outros aspectos da alimentação orgânica. Este é o cliente ideal, este é o público certo, é aquele que vai compreender o valor do que você tem para oferecer. Vou dar mais um exemplo, eu falei que eram dois, vou dar mais um exemplo. A Vânia, ela é uma designer de joias, também eu fiz uma consultoria para ela e ela tem lá características maravilhosas da produção porque ela é artista plástica, então o design dela tem uma característica muito interessante a partir dela como artista plástica. Pois bem, mas a gente estava estudando formas dela conquistar novos clientes, de novo, clientes público certo, aquele que vem para ficar, que entende o valor do que ela tem para oferecer. E aí, no trabalho que nós desenvolvemos, a minha sugestão que ela desenvolveu e implementou foi de criar peças para atrair, peças para celebrar união homoafetiva, para atrair este público que está se unindo formalmente. Então são peças e ela tem um portfólio dentro dos produtos dela para o público homoafetivo. Olha que sensacional. Era um público que não é todo mundo que tem esse apelo. E é um público que valoriza, porque ela está falando a abordagem, ela está levando uma abordagem para para este público, eles, elas, né? E acabou virando um grande diferencial dela, sem abrir mão da linha que ela já vinha fazendo, mas é um novo cliente. É um cliente que fica feliz quando você tem para oferecer algo feito, pensado para ele. Olha só que legal. E às vezes é uma mudança pequena nos seus produtos ou no seu serviço e você atrai um novo cliente, um cliente certo que vai compreender o valor do que você tem para oferecer. Maravilha. Mas aí, olha só, então a gente fala assim, público certo, o cliente ideal. Você pode até pensar, e pode ser que alguém esteja pensando, gente, cliente é cliente, concordo com você, claro que cliente é cliente e não tem o certo ou errado, quer dizer, mais ou menos com esse meu argumento que eu estou colocando aqui, tem uma diferença, porque eu não estou falando para você abrir mão de atrair clientes de forma geral, de jeito nenhum, não é isso. A gente quer sempre. Mas olha só, se você exercitar esse raciocínio, você vai colocar a sua energia para atrair aquele cliente que vai te dar mais retorno. É esta a diferença. Aquele cliente que vem para ficar, que vai voltar mais vezes. É esta a diferença quando a gente chama de cliente certo. Não é que existe cliente errado, não existe cliente errado, que fique claro. Mas o cliente certo vem para ficar. Vai voltar mais vezes, vai entender o valor do que você vende e vai atrair novos clientes porque ele vai ficar satisfeito. Este é o encontro que eu estou falando, que é o encontro ideal do que você tem para oferecer com a pessoa que está procurando aquilo que você tem para oferecer. Bom, nesse sentido, atrair clientes de uma forma mais genérica pode não dar o resultado que você espera, mês após mês, ano após ano, porque talvez alguns desses clientes que você atraiu de forma mais ampla, sem esse olhar, pode ser que eles não voltem com a mesma frequência, pode ser que eles tenham sido atraídos, por exemplo, pelo preço e, portanto, quando você não estiver em promoção, ele não vai voltar, ele vai esperar outra promoção. Tudo bem, de novo, tá, gente? Não é que você deva abrir mão de cliente de jeito nenhum, mas na hora de você desenhar a sua estratégia para vender, é o cliente certo nesse sentido que você tem que priorizar. Já que você vai colocar energia, que você vai desenvolver uma abordagem que seja dirigida a essas pessoas que vão te dar retorno, que vão ficar felizes, que vão promover a melhor venda. Só voltando, a melhor venda é aquela que deixa você feliz porque vendeu e o cliente satisfeito porque era o que ele precisava.
essa é a melhor venda, que vai fidelizar o seu cliente e vai deixar o seu negócio mais rentável, certo? Então, por isso que eu estou sugerindo este olhar no cliente, que é o cliente que vem para ficar. É o cliente que vai ficar satisfeito com o que você tem para oferecer. Este é o público certo, nesse sentido. É o cliente ideal. Então, como é que a gente vai atrair este cliente ideal? O olhar sempre começa, quase tudo que eu trago de conteúdo para aqui para vocês, começa com o seu olhar a respeito do seu negócio, com o seu olhar para identificar o que você vende. De novo, não é olá, eu vou te responder para a gente falar junto depois, tá bom? Vou concluir aqui e aí a gente entra. O seu olhar começa com o seu negócio, para aquilo que você oferece, aquilo que você vende e o que valor você entrega. E por que que os clientes escolhem você? Isso é super importante, porque qual é o perfil do seu cliente? Com este entendimento, você vai começar a pensar rapidinho que outro tipo de cliente vai se interessar por aquilo que você vende. É isso, este é o caminho. Vamos fazer aqui uma tarefa para hoje, para você aplicar hoje mesmo o que eu estou falando e sentir o resultado? Então vamos pensar hoje mesmo, vamos começar? Agora é o seguinte, se você não pegou ainda aquele caderno ou o bloco de notas do celular, como eu sempre falo, é agora. Agora é hora, porque eu quero que você anote, você pratique, que você aplique hoje mesmo para sentir o resultado. Vamos lá? Com essa dica, você vai usar informação que está com você, que está ao seu alcance, está dentro do seu negócio e também criatividade. Mas vamos lá, eu vou te dizer passo a passo, vem comigo, soluções práticas que não exigem investimento adicional. Vamos lá, eu quero que você pense e que você escreva 3 motivos que trazem as suas clientes ou seus clientes. 3 motivos, anota esses 3 motivos que trazem os seus clientes. Agora, vamos pensar e vamos usar um pouco da criatividade. Pensando nesses motivos, seja localização, seja atendimento, seja personalização do seu produto. Você anotou ali 3 produtos, tá? Agora, eu quero que você pense em 3 diferentes públicos, além do que você já atende, que podem se interessar pelo seu produto. Vou só recapitular alguns exemplos que eu dei. Clínicas o Salão da Bárbara, que é de serviço de embelezamento do olhar, ela atende um perfil de mulher. Que outro público pode se interessar? Homens, mulheres pré-adolescentes, garotas, mulheres com mais de 60, também se interessam pelo que ela vende. Então você definiu ali, você escreveu o que você vende e você consegue já pensar quem mais pode se interessar por aquilo que eu vendo, por esse produto, por esse serviço. E aí você vai ter quem é esse cliente que pode se interessar? É homem? É mulher? Mais ou menos que é a idade. Com isso, você já vai deixar mais claro quem é o seu cliente. Que você vai começar até a enxergar já caminhos para abordar esse cliente, ou que abordagem você precisa ajustar para chegar nesse cliente e como abordar. Além de enxergar, é claro que você tem o como chegar, que eu prometo que trago esse tema em um outro episódio do TVM, do Tempo de Vender Mais e Melhor. Mas, por enquanto, exercita esse pensamento de que outro perfil de cliente ideal você pode atrair com o que você já tem. Olha só, coisas mágicas vão acontecer com você. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção. Sim, da mesma forma como eu trouxe esse tema hoje, baseado em depoimentos e dificuldades de seguidores e tudo mais,
fique à vontade para mandar sua dúvida, mandar sua questão, ou para a gente conversar, como eu recebi aqui entre nós, que eu posso te ajudar, a gente pode conversar ao vivo e quem sabe eu te ajudo a tratar algum tema que está atrapalhando aquela venda que você quer alcançar, tá bom? Bem, obrigada pela sua atenção, acompanhe este projeto que esse ano, ó, vai ser diferente, bora virar esse jogo, eu quero comemorar muito com vocês os resultados que vocês vão alcançar, me dando a oportunidade de levar até vocês meu conteúdo e aplicando. É mais ou menos como eu falo, é que nem academia, só pagar a academia não resolve. Então, vamos conversar e eu passo aqui dicas, eu passo tarefas, mas você tem que aplicar aí, hein? Mas vai aplicar, vai sentir resultado e depois você me conta. Combinado? Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio do TVM. Tchau, tchau.